Eu não aguento mais ver gringo roubando estética brasileira pra fazer dinheiro. E eu acho que isso ainda tem uma conexão com o viralatismo, aquele complexo de vira-lata nacional que a gente tem. Eu vou tentar desenvolver essa ideia pra conectar essas duas coisas. Eu não sei se vocês lembram, mas rolou aquela Brasil Core, que era uma tendência de moda que se espalhou pelo mundo inteiro e a gente viu muito gringo usando, muita influenciadora gringa, na verdade, que é usar elementos do Brasil, seja lenço, camiseta, boné do Brasil. E aí rolou esse Brasil Core por um tempo aí, meio que... Além disso, marcas internacionais usando cenários e símbolos brasileiros para comercial, ou ainda os artistas que vêm pro Brasil e ficam naquela palhaçada travestida de brasileiro, que os caras usam um monte de coisa brasileira, inclusive travestido tá errado? Será que é errado falar travestido? Será que eu tô falando do gringo que se traveste de brasileiro pra ser abraçado pelos brasileiros, mas será que travestido... Enfim, se eu tiver ofendido alguém, peço desculpas, mas é na ideia de artista que vem pra cá e se... É que eu não consigo pensar em outra palavra pra exemplificar o sentimento que é ver um Bruno Mars da vida vestidinho de brasileiro pra pegar essa ideia. Enfim, o que me parece é que a gente tá fazendo uma idolatria pra coisas de fora e não valorizando o que é nosso. Ou pior ainda, que é os de fora vindo e roubando coisas nossas pra se engrandecer. Na real, o que parece pra mim é só que a gente continua vivendo no período colonial. A única diferença é que agora eles fazem essas coisas e a gente acha bonito, como se fossem homenagens que eles estivessem fazendo pro Brasil, né? E os caras estão fazendo rios de dinheiro. Pra mim tudo começa em como a gente, de alguma forma, aceita o que o mercado define que a gente deva consumir. Mais pra frente vai ficar mais claro o que eu tô querendo dizer com isso. Mas parece que o brasileiro tá frequentemente mendigando um reconhecimento externo, ao invés de valorizar o que é nosso. Ao mesmo tempo que a gente parece só dar valor pro que é nosso quando rola uma valorização externa. Muita coisa. Vamos por partes. Eu acho que o lance do complexo de vira-lata, eu vejo muito uma relação direta com os Estados Unidos, assim, do brasileiro querendo agradar americano. Enfim, eu não tô nem aí pros Estados Unidos, eu quero mais que eles se explodam. Mas eu acho que tem um ponto central pra mim que é válido, que eu acho interessante deles, é que eles têm essa coisa muito nacionalista de tipo assim, eles amam o que eles fazem, eles acham que eles são melhores do mundo, eles se valorizam muito, eles não estão nem aí pro resto do mundo inteiro, eles são o país mais importante do mundo e às vezes eles acham que eles são realmente o centro do planeta Terra. E eu acho que o nosso viralatismo cultural meio que passa por isso. Vamos lá. O que me incomoda nessa galera que paga muito pau pros Estados Unidos é realmente que eles não entenderam que o grande lance dos Estados Unidos ser quem eles são é porque eles mesmos se idolatram a cultura deles, os artistas deles, os filmes, tudo que eles fazem. E daí ao invés dessa galera aqui no Brasil replicar isso pro Brasil, eles ficam pagando pau pra gringo, pra norte-americano. Importante fazer essa distinção. Mas o ponto central de tudo isso foi que umas semanas atrás eu tava lendo um texto do Jairo Malta que ele falava sobre aquele episódio que aconteceu com o Milton Nascimento no Grammy. E eu não sei se você tá por dentro do que aconteceu, mas basicamente o Milton Nascimento foi convidado para participar do Grammy, porque ele participou de uma canção de uma menina, de uma mulher, enfim, que ganhou um prêmio. E o Milton Nascimento tava nessa música, ele tava fazendo participação. Só que o Grammy colocou ele não nas mesas centrais lá onde as câmeras filmam, eles botaram na arquibancada normal. E assim, o excelentíssimo senhor Milton Nascimento, ele já tem uns muitos anos de vida, né? Eu tenho certeza que ele tem mais de 80 anos. Então assim, para além de ser um grande artista brasileiro, uma pessoa muito importante para tudo que representa o Brasil, ele é um idoso, né? Então assim, sabe? E aí a justificativa do Grammy pra não colocar ele na mesa com os principais é que eles só colocariam, só ia pra essas mesas quem eles queriam que tivesse visibilidade. E aí
Eu não sei como deixar isso mais claro, mas isso é uma demonstração clara de que eles não se importam com o que é do terceiro mundo, entende? Eles querem colocar na vitrine as pessoas que eles querem dar visibilidade, ou seja, os artistas deles. E aí na época rolou um grande rebuliço, porque as pessoas caíram de pau na premiação e xingando, e várias notas de repúdio porque pelo tratamento que o Milton Nascimento recebeu na premiação. E assim, o texto do Jairo Malta também, que inclusive ele surgiu por conta dessa raiva do brasileiro por não ter sido respeitado, ter recebido a valorização que um artista, um dos maiores artistas do MPB, não recebeu, essa atenção que ele não recebeu, esse cuidado que ele não recebeu. Mas o ponto pra mim é que essas premiações, elas seriam uma forma de valorização ou de reconhecimento que a gente receberia de quem não tá nem aí pra gente, de quem nunca nos valorizou de verdade, que sempre nos trata como terceiro mundo, ou como menores ou menos que eles. Então por que eu vou querer um reconhecimento desse tipo de gente, sabe? E aí pra mim, agora o exemplo contrário, que é recentemente o Bruno Mars veio pro Brasil e fez, sei lá, uns 20 e poucos shows. Fez uma turnê gigantesca por diversas cidades. E aí começou a rolar muito papo de tipo, nossa, o Bruno Mars merece muito ter um CPF, porque ele é muito brasileiro. E ele fez vídeos promocionais dele usando funks e usando cenários brasileiros, usando roupas da seleção brasileira. Tipo, toda uma construção de imagem, tipo, olha como estou sendo brasileiro. E sabe, o que me pega é que os gringos já entenderam que se eles usarem esse tipo de comunicação, o brasileiro vai amar. O brasileiro vai amar. Eles entenderam o Brasil como um potencial gigantesco. E parece que só quem não percebeu isso ainda somos nós mesmos. Outro exemplo. O Coldplay veio pra cá e parece que todo ano eles fazem show no Brasil e fazem assim a preços exorbitantes os ingressos. Aí a gente vê festivais de músicas com um line-up que é basicamente só show internacional. E aí lá nos shows menores tem um brasileiro ou outro lá, umas bandinhas que estão acendendo. E aí esses festivais custam, sei lá, R$1.000, R$1.500. Tem uma cota minúscula de brasileiros dentro desses festivais. E os artistas internacionais estão vindo pra cá e fazendo muito dinheiro e cobrando muito caro pelos seus shows. Enquanto isso, a gente vê artistas nacionais fazendo shows e turnês, sempre buscando botar à venda ingressos com preços super acessíveis, porque senão esses shows não acontecem. E aí parece que para esses artistas conseguirem se manter, eles precisam fazer isso. Ao mesmo tempo que os artistas só vão ser valorizados, os artistas nacionais só vão ser valorizados quando tiver esse reconhecimento de fora, essa validação externa. Por que a gente é assim? Aí um outro exemplo mais recente, aí teve o Golden Globes, esqueci o nome da premiação lá, que eu ainda estou aqui, ganhou o prêmio de melhor filme internacional, velho. Presta atenção nisso. Tem uma categoria chamada Melhor Filme Internacional ou Estrangeiro, acho que é. Melhor Filme Estrangeiro. Porque o melhor filme só pode ser um filme deles, desses corno. Não fazia um sentido, enfim. Fernanda Torres participou lá, quase ganhou como melhor atriz. O Brasil ganhou a premiação de melhor filme estrangeiro. Recentemente a Cannes também teve o novo agora do... Esqueci. O novo filme lá com Wagner Moura, que eu esqueci o nome, também já ganhou premiação. E assim, eu comemorei muito isso. Eu acho que a gente tem que comemorar, a gente conseguiu isso. São premiações importantes para colocar o Brasil nesse cenário, mas o ponto é que o Brasil já tá nesse cenário. O Brasil, seja na música, seja no cinema, a gente tem artistas muito fodas, a gente tem, nossa, uma gama assim incalculável de artistas foda. A gente tem diretor, a gente tem ator, a gente tem tudo no Brasil, é muito bom. Obviamente, né, a gente tem problemas, mas eu tô entrando agora, né, nesse ponto em questão. A gente tem muita coisa no Brasil, mas parece que só tá recebendo uma atenção agora porque a gente tá participando dessas premiações. E eu tenho a impressão de que eu falei Golden Globes antes. Golden Globe, mas é do Oscar na real. Mas também teve o Golden Globe, né, que ela ganhou o prêmio de melhor atriz. E daí no Oscar ela perdeu.
Eu fiz uma pequena confusão aí, né? Mas vocês estão entendendo que não é esse o ponto, né? É tipo assim, premiações no geral. Aonde eu quero chegar com tudo isso? São conquistas valiosas, valorosas, assim, que são muito importantes. Mas fica um sentimento como se a gente tivesse comendo, tipo, fomos lembrados. Como se a nossa cultura fosse muito fora da curva, como se fosse uma cultura muito exótica, como se nossos filmes fossem muito diferentes. Estrangeiros, né? O que eu pego pra pensar é que esses filmes grandes, que são os filmes que ganham as coisas, as premiações principais, são filmes que realmente são grandes porque tem estúdios gigantescos por trás que estão injetando muita grana para essas produções. E daí, isso que eu nem entrei no mérito ainda da distribuição, que os caras enfiam goela abaixo isso da toda forma possível, seja por propaganda, seja em comercial, seja tipo na divulgação, os caras estão enfiando isso goela abaixo na gente, o mercado tá enfiando goela abaixo na gente pra gente consumir isso. E a gente achar que isso é grande. Saindo do cinema e indo pra música, são produtoras gigantescas com artistas gigantes que estão empurrando esse tipo de música, esses artistas goela abaixo pra gente ter que consumir. Então a gente vai no festival, a gente vai ter que ouvir aquele artista porque ele tá sendo empurrado, ele tá sendo colocado lá pra gente ouvir aquilo ali, entende? Fora, sem considerar que daí eles colocam eles em filmes também, colocam, sei lá, em novelas, colocam tipo em tudo quanto é lugar pra gente consumir aquilo. E aí fica muito claro esse movimento da indústria de nos ensinar para fazer a gente idolatrar essas coisas porque são coisas grandes, são artistas grandes, são filmes estratosféricos, são premiações que são importantes e ditam tudo. Porque eles já entenderam que o povo brasileiro é esse povo que idolatra. O povo brasileiro tem isso, assim, no sangue. A gente idolatra muitas coisas, seja na religião, seja um jogador de futebol. A gente idolatra, a gente é apaixonado pelas coisas. Ao ponto de a gente normalizar pagar 500, 1.500 reais pra ir num festival, ou às vezes até ir só num show de um artista internacional, e a gente torcer o nariz para pagar 100 reais no show, numa turnê de um artista nacional. E de modo geral, eu continuo achando que tudo tá caro hoje em dia. Mas entende a disparidade de tipo, a gente pagar que seja 300, 400 reais no ingresso de um artista gringo e 100 reais no ingresso de um artista nacional, entende? Eu não sei se passa também um pouco porque um artista nacional, pelo menos aqui em São Paulo, tu pode literalmente esbarrar com essa pessoa na rua, como já aconteceu comigo algumas vezes. Já esbarrei com 3, 4 artistas grandes nacionais. Esbarrei com eles só num barzinho, em qualquer bairro aqui de São Paulo, no centro, porque será que é isso que faz a gente mentalmente criar essa disparidade? Tipo assim, essa pessoa que eu posso encontrar aqui no centro de São Paulo, mas esse cara de fora não é todo dia que eu vou ver, né? Não sei realmente o que faz a gente não valorizar na mesma medida. Mas é curioso que o texto do Jairo, ele finaliza com uma sequência de frases muito boas. Ele fala: o Grammy não merece o Milton Nascimento. O Oscar não define o nosso cinema. E esses festivais gringos, eles não podem ser maiores ou mais valorizados do que os nossos artistas locais. Enquanto a gente insistir em validar a nossa arte pelos olhos de fora, a gente vai continuar compactuando com esse apagamento. E que não é pra gente pedir respeito, é talvez pra nós mesmos nos respeitarmos. Voltando pro começo, onde eu falei da questão dos gringos, além dos artistas se abraçar essa estética brasileira, dessa trend do Brasil Core, onde as pessoas começaram a usar elementos de vestimenta Brasil, além de, sei lá, marcas internacionais fazendo desfiles usando funk, ou mais recentemente teve um comercial gigantesco de uma marca de perfume que gravou o comercial todo no Brasil. Entende que o ponto que pega pra mim é que estão valorizando, que os gringos estão valorizando os artistas nacionais, porque é isso, tá tocando funk num desfile
de uma marca gigantesca. Beleza. Estão fazendo um comercial no Rio de Janeiro de uma marca internacional. Beleza. Mas eles estão colocando equipes brasileiras? Eles só não estão sugando uma coisa brasileira e botando pra lá e fazendo dinheiro pra caramba em cima da gente? O quanto será que realmente os artistas que tiveram suas músicas tocadas lá fora foram pagos, foram respeitados, tiveram uma visibilidade ou só foram usados para trazer essa estética de Brasil Core? O comercial que foi gravado agora aqui também, a equipe toda era brasileira. Sim, porque é o mínimo, mas ainda assim, o diretor, se não me engano, do projeto inteiro era um francês. Então eles vão usar nossa cidade, nossa música, nossas pessoas, nossa população. Ah, mas eles usaram uma equipe de brasileiros. Tá, uma equipe de uma produção audiovisual, vamos dizer que é uma produção gigantesca, vai ser 100 pessoas. Meu parceiro, essa marca foi avaliada no ano passado em valor de mercado de 14 bilhão de euro. E eles estão praticamente fazendo uma apropriação cultural de tudo que é elemento brasileiro e levando pra fora e vendendo perfume deles, entendeu? Eles estão usando para nos vender e não para nos vender enquanto Brasil, para vender a marca deles sendo abrasileirada. Eu realmente tenho visto isso muito, a galera entra nessa coisa de ficar feliz porque o Brasil tá nos outdoor. Será que a gente tá nos outdoor? Ou a gente tá de plano de fundo pra outdoor de porra de marca de perfume, sabe? Eu fico realmente muito puto nisso, porque esses cornos ainda continuam escrevendo Brasil com Z, tá ligado? E pra mim não existe nada mais significativo do que eles realmente usarem Brasil com Z. Inclusive nessas camisetas do Brasil Core que rolou, o Brasil não era com S, era com Z, entendeu? Porque se ele estivesse valorizando, o Brasil seria com S. Claro que não importa. O que importa é eles venderem. Eu realmente fico puto da cara com isso, porque a gente não tá sendo valorizado, a gente tá sendo explorado em diversas camadas diferentes. Enquanto isso a gente continua, essa pra mim é uma representação perfeita de como a gente continua sendo vira-lata, com esse complexo de vira-lata, porque a gente tá achando incrível que os gringos estão usando o Rio de Janeiro de plano de fundo pra comercial de perfume, sabe? Enquanto essas marcas não estiverem, tipo, fazendo isso ao mesmo tempo, injetando dinheiro, então, nas comunidades, assim, injetando dinheiro mesmo para poder usar as coisas, a gente tá só sendo mais uma locação para um filme, para um comercial, a gente tá sendo só mais uma trilha para um desfile, a gente tá só sendo a nova tendência de consumo de roupa, porque virou cool, a gente tá só sendo influenciado pela indústria aí no show de um artista gringo porque ele falou obrigado no show ou fez um vídeo falando em português, sabe? Tipo, não me desce isso. Não me desce. Enfim, talvez esse tenha sido sendo franco que eu fui mais franco e que eu mais fiquei puto fazendo. Porque eu já vinha matutando esse assunto desde o tempo do Globe e do Oscar e depois do Grammy quando rolou. E aí pra mim agora, quando aconteceram essas últimas coisas desses desfiles, o comercial pra mim foi o estopim, assim. Eu fiquei tipo, não é possível. Mas enfim, gastei todos os meus neurônios aqui pra tentar fazer o link entre as conexões desses assuntos todos que eu trouxe aqui. E também pra deixar todo o meu ódio a gringo. É isso, acho que a gente tem que se valorizar mais. Não se esqueça de deixar seu like, sua curtida, sua avaliação, compartilhar isso com seus amigos que também odeiam esse nosso complexo de vira-lata, ou que também odeiem essa coisa da valorização de artista gringo, mas os artistas locais não são valorizados, ou de, enfim, pessoas que tu acha que também vão de alguma forma, não necessariamente concordar, mas que estejam revoltadas com esse uso da nossa cultura brasileira, do funk, da nossa cultura num todo sendo usada por gringo pra fazer dinheiro pra eles, né, obviamente. E também se quiser deixar o teu comentário raivoso aí, eu vou ficar bem, bem feliz, porque eu acho que eu vou precisar depois de tanta raiva que eu passei gravando isso. Então é isso. Vai, Brasil!